Olá, olá, garotos! Bem-vindos a mais uma sessão de leituras guiadas aqui em Português Interativo. Hoje vamos ter o terceiro episódio do lindíssimo livro O Pequeno Príncipe. Vocês vão poder escutar os capítulos do número 10 ao número 13. Se você ainda não escutou os episódios anteriores, eu sugiro que você volte e acompanhe a história desde o começo para que possa entender muito melhor com todos os detalhes. Como você já sabe, antes de cada leitura eu vou mostrar o vocabulário que eu considero que pode ser desconhecido e assim você aprende vocabulários de um jeito natural e também quando você encontrar estas palavras ou estas expressões dentro da história, vai poder entender muito melhor. Então, vamos lá? O vocabulário novo de hoje tem as seguintes palavras. Atravancado quer dizer algo que está cheio de obstáculos, desorganizado ou difícil de mover por causa do excesso de coisas. Por exemplo, o corredor estava tão atravancado de caixas que eu quase não consegui passar. A palavra embaraçado. Embaraçado é algo que está enredado, por exemplo, o cabelo pode estar embaraçado, confuso ou desorganizado, mas também pode significar alguém que está envergonhado. Por exemplo, depois do que aconteceu, ele ficou tudo embaraçado, odeia fazer o ridículo. Depois temos a palavra vexado. Vexado é alguém que está sentindo-se envergonhado também, constrangido ou humilhado. Por exemplo, nossa, eu fiquei tão vexada depois de cair na frente de todo mundo. Depois temos a palavra prega. Prega é uma dobra em um tecido ou em uma roupa, ou papel ou algum outro material feita intencionalmente ou formada naturalmente. Por exemplo, a saia dela tem várias pregas que deixam o tecido mais elegante. Depois temos a palavra julgar. Julgar é formar uma opinião sobre algo ou alguém, ou avaliar ou decidir com base em critérios. Então, não devemos julgar as pessoas sem conhecer a sua história. Também temos a palavra retrucar. Retrucar é responder de forma rápida e geralmente com oposição ou indignação. Por exemplo, quando ele foi criticado, logo retrucou com um argumento forte. Depois temos a palavra poupar. Poupar é evitar gastos desnecessários, economizar ou livrar alguém de algo. Por exemplo, para esta viagem que eu quero fazer, vou ter que poupar muito dinheiro. Temos também a palavra chapéu. Chapéu é um acessório usado na cabeça para proteger do sol, do frio ou como enfeite. Por exemplo, ontem no passeio, ela estava usando um chapéu que fazia ver seu rosto muito bonito. Tem uma expressão com seus botões. Significa que alguém está pensando consigo mesmo, refletir ou murmurar algo sem dizer em voz alta para os outros. Por exemplo, ele olhou para o relógio e pensou com seus botões: se eu sair agora, consigo chegar a tempo. Também temos a expressão beberrão. Beberrão é uma pessoa que bebe muito, especialmente bebidas alcoólicas. Ele sempre foi um beberrão, nunca recusava um copo de cerveja. Temos também a palavra desiludido. Quer dizer, alguém que perdeu as esperanças ou ficou decepcionado com algo ou com alguém. Por exemplo, depois da traição do amigo, ele ficou desiludido com as pessoas. Depois temos a palavra esquecer. Esquecer é uma palavra muito usada e significa deixar de ter algo na mente ou não conseguir recordar, não conseguir lembrar uma informação. Por exemplo, a Ana esqueceu onde colocou as chaves de casa. Depois temos a palavra fulgurantes. Fulgurantes são coisas ou objetos que brilham intensamente.
são reluzentes ou muito impressionantes. Por exemplo, as estrelas fulgurantes iluminavam o céu naquela noite clara. Depois temos a palavra fúteis, que são coisas sem importância, superficiais ou sem valor significativo. Por exemplo, eles passaram a noite discutindo assuntos fúteis que não levaram a nada. Depois temos a palavra lapela. Lapela é uma parte dobrada e costurada na parte superior de algumas roupas formais, próxima ao pescoço e geralmente é usada para prender broches ou flores. Pronto, meninos, espero que tenham uma ótima leitura e que se divirtam com esta maravilhosa história. Capítulo número 10. Achou-se nas vizinhanças dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou, por conseguinte, a visitá-los a fim de aumentar seus conhecimentos. O primeiro deles era habitado por um rei, envolto em seu manto real de púrpura e arminho. Estava ele sentado em um trono que era ao mesmo tempo simples e majestoso. "Ah, eis aqui um súdito", exclamou o rei ao ver chegar o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe indagou consigo: "Como pode ele reconhecer-me se nunca me viu antes?" Não sabia como o mundo fica simplificado para os reis. Para eles, todos os homens são súditos. "Aproxima-te para que eu te veja melhor", disse o rei, muito satisfeito por estar afinal reinando sobre alguém. O pequeno príncipe olhava por toda parte para ver se achava um lugar onde sentar-se, mas todo o planeta estava atravancado pelo magnífico manto de arminho do rei. Assim ficou ele de pé e logo que se sentiu cansado, bocejou. "É contrário à etiqueta bocejar em presença do rei", disse-lhe o monarca. "Proíbo-te que faças isso." "Não está em mim, não posso parar", replicou o pequeno príncipe, muito embaraçado. "Vim de uma longa viagem e ainda não dormi." "Ah, então", disse o rei, "ordeno-te que bocejes. Faz anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos para mim são objetos de curiosidade. Anda, boceja outra vez. É uma ordem." "Isso me aflige, agora não posso", murmurou o príncipe envergonhado. Replicou o rei. "Então eu ordeno-te que uma vez bocejes e outras não." Ele gaguejava um pouco e parecia vexado, pois o rei fazia, antes de tudo, absoluta questão de que a sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas como era um bom homem, tratava de fazer com que as suas ordens fossem razoáveis. "Se eu ordenasse a um general", dizia ele como exemplo, "se eu ordenasse a um general que se transformasse em gaivota e o general não pudesse obedecer-me, a culpa não seria do general, a culpa seria toda minha." "Posso sentar-me?", perguntou então timidamente o pequeno príncipe. "Ordeno-te que o faças", respondeu o rei, e majestosamente recolheu uma prega do seu manto de arminho. Mas o príncipe estava espantado. O planeta era tão pequeno. Sobre que poderia aquele rei verdadeiramente reinar? "Majestade", disse-lhe ele, "peço a vossa majestade que me desculpe uma pergunta." "Ordeno-te que me faças uma pergunta", apressurou-se o rei a assegurar-lhe. "Majestade, que é que vossa majestade governa?" "Tudo", disse o rei com magnífica simplicidade. "Tudo?" O rei fez um gesto que abrangeu o seu planeta, os outros planetas e todas as estrelas. "Tudo isso?", estranhou o pequeno príncipe. "Tudo isso", respondeu o rei.
pois o seu governo não era apenas absoluto, era também universal. E as estrelas obedecem a Vossa Majestade? Naturalmente que sim, disse o rei. E obedecem instantaneamente. Eu não admito insubordinações. Tamanho poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele tivesse toda aquela autoridade, poderia observar o pôr do sol, não 44 vezes por dia, mas 72, ou mesmo 100 ou 200 vezes, sem ter necessidade de mover a sua cadeira. E como se sentia um pouco triste ao lembrar-se do seu pequeno planeta que havia abandonado, tomou-se de coragem para pedir um favor ao rei. Eu gostaria de ver um pôr do sol. Tenha a bondade, mande o sol descer. Se eu ordenasse a um general que voasse de flor em flor como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou se transformasse numa gaivota, e se o general não pudesse cumprir a ordem que recebera, qual de nós dois estaria errado? Perguntou o rei. O general ou eu? Vossa Majestade, respondeu o príncipe com firmeza. Exatamente, não se deve exigir de cada um, senão o dever que cada qual pode cumprir, prosseguiu o rei. A autoridade aceita repousa, antes de tudo, na razão. Se o rei ordena ao povo que se atire no mar, o povo fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência, porque as minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol? Relembrou o pequeno príncipe, pois ele nunca desistia de uma pergunta. Terás o teu pôr do sol? Eu o ordenarei, mas de acordo com a minha ciência de governo, esperarei até que as condições sejam favoráveis. E quando será isso? Indagou o pequeno príncipe. Replicou o rei. E, antes de dizer mais alguma coisa, consultou um volumoso almanaque. Será hoje, às 7h40. E vais ver como eu sou bem obedecido. O pequeno príncipe bocejou. Lamentava o seu crepúsculo perdido. E depois já começava a aborrecer-se um pouco. Nada mais tenho a fazer aqui, disse ele ao rei. Não, disse o rei, que estava muito orgulhoso de ter um súdito. Não vais, eu te nomearei ministro. Ministro do quê? Ministro da justiça? Mas aqui não há ninguém para julgar. E isso é que não sabemos, disse o rei. Ainda não dei uma volta completa no meu reino. Estou muito velho. Não há espaço aqui para uma carruagem. E caminhar me cansa muito. Oh, mas eu já reparei, disse o pequeno príncipe, voltando-se para lançar mais um olhar ao outro lado do planeta. Naquele lado, como neste, não há mais ninguém. Então tu te julgarás a ti mesmo? Respondeu o rei. É a mais difícil de todas as coisas. É muito mais difícil julgar-se a si mesmo do que julgar aos outros. Se conseguires julgar com retidão a ti próprio, és então um homem de real sabedoria. Sim, retrucou o pequeno príncipe, mas eu posso julgar-me em qualquer parte? Não preciso ficar vivendo neste planeta? Disse o rei. Eu tenho boas razões para acreditar que em alguma parte do meu planeta existe um velho rato. Ouço-o de noite. Podes julgar esse velho rato? De tempos em tempos, tu o condenarás à morte. Assim, a vida dele dependerá da tua justiça. Mas de cada vez tu o perdoarás. Ele deve ser poupado. É o único que nós temos. Eu, replicou o pequeno príncipe, não gosto de condenar ninguém à morte. E agora pretendo seguir minha viagem. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, que completava os seus preparativos de partida, não tencionava ofender o velho monarca.
Se Vossa Majestade deseja ser logo obedecido, disse ele, deveria dar-me uma ordem razoável. Deveria, por exemplo, ordenar-me que partisse dentro de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não respondesse, o pequeno príncipe hesitou um instante. Depois, com um suspiro tomado, aquele silêncio como um consentimento, fez as suas despedidas. No meio de meu embaixador, gritou o rei apressadamente. Tinha um magnífico ar de autoridade. Essa gente grande é muito estranha, dizia o pequeno príncipe consigo mesmo, enquanto continuava a sua viagem. Capítulo número 11. O segundo planeta era habitado por um homem importante. Estou para receber visita de um admirador, exclamou ele de longe, logo que viu o pequeno príncipe aproximar-se. Pois para o homem importante todos os outros homens são admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Mas que chapéu engraçado o senhor tem. É um chapéu para agradecimentos, replicou o homem importante. É para ser erguido quando me aclamam. Infelizmente, ninguém passa por aqui. Sim, retrucou o pequeno príncipe, que não sabia de que o homem importante estava falando. Bata as mãos uma contra a outra, ensinou-lhe o homem importante. O pequeno príncipe bateu as mãos de forma indicada. O homem importante ergueu o chapéu em modesta saudação. Isto é mais divertido do que a visita ao rei, disse o pequeno príncipe com os seus botões. E começou de novo a bater as palmas. O homem importante ergueu novamente o chapéu. Depois de 5 minutos desse exercício, o pequeno príncipe começou a ficar cansado com a monotonia do brinquedo. E como se deve fazer para o chapéu cair? Perguntou ele. Mas o homem importante não ouviu. Gente importante só ouve louvores. Você realmente me admira muito? Perguntou ele ao pequeno príncipe. Que significa admirar? Admirar significa que você me considera o mais simpático, o mais bem vestido, o mais rico e o mais inteligente homem deste planeta. Mas se o senhor é o único homem do seu planeta, tenha a bondade, admire-me assim mesmo. Admiro, disse o pequeno príncipe, dando de ombros. Mas que importância pode ter isso para o senhor? E o pequeno príncipe foi embora. Essa gente grande é, na verdade, muito esquisita, dizia ele consigo, prosseguindo a sua viagem. Capítulo número 12. O próximo planeta era habitado por um beberrão. Foi uma curta visita, mas que deixou o pequeno príncipe profundamente desiludido. — Que está o senhor fazendo? Perguntou ele ao beberrão, a quem encontrou em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e de uma coleção de garrafas cheias. — Estou bebendo, replicou o beberrão com um ar lúgubre. — E por que está bebendo? — Para esquecer, replicou o beberrão. — Esquecer o quê? Inquiriu o pequeno príncipe, que já começava a compadecer-se dele. — Para esquecer que ando envergonhado, confessou o beberrão, sacudindo a cabeça. — Envergonhado de quê? Insistiu o pequeno príncipe, que desejava auxiliá-lo. — Envergonhado de beber. E o beberrão deu a conversa por terminada, fechando-se num implacável silêncio. E o pequeno príncipe partiu confuso. — Essa gente grande é bastante esquisita, dizia ele enquanto continuava a sua viagem. Capítulo número 13. O quarto planeta pertencia a um homem de negócios. Esse homem se achava tão ocupado que nem mesmo ergueu a cabeça quando o príncipe chegou.
Bom dia, disse-lhe o pequeno príncipe. O seu cigarro apagou-se. 3 e 2, 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Eu não tenho tempo de acendê-los de novo. 26 e 5, 31. Chegam então a 501.622.731. 500 milhões de quê? Indagou o pequeno príncipe. Como? Você ainda está aqui? 501 milhões. Eu não posso parar. Tenho tanto que fazer. Trato de coisas importantes. Não posso preocupar-me com ninharias. 2 e 5, 7. 501 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca desistia de uma pergunta. O homem de negócios ergueu a cabeça. Durante os 54 anos que eu habito este planeta, só fui perturbado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, quando um ganso tonto caiu, Deus sabe de onde. Fez o maior estardalhaço do mundo e eu cometi 4 erros nas minhas contas. Da segunda vez, há 11 anos, fui perturbado por um ataque de reumatismo. Eu não faço bastante exercício, não tenho tempo para vagabundear. Da terceira vez... Bem, onde estava eu? 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu então que não havia esperança de que o deixassem em paz antes de responder a tal pergunta. Milhões dessas coisinhas, disse ele, que a gente às vezes vê no ar. Moscas? Ou não, coisinhas brilhantes. Abelhas? Ou não, coisinhas fulgurantes que levam os homens indolentes a sonhos ociosos. Quanto a mim, ocupo-me de coisas de importância, não tenho tempo para sonhos fúteis. Ah, o senhor quer dizer estrelas. Sim, isso mesmo, as estrelas. E o que faz o senhor com 5 milhões de estrelas? 501.622.731. Trato de coisas importantes. Sou positivo. E o que faz o senhor com essas estrelas? Que faço eu com elas? Sim, nada. Eu as possuo. O senhor possui as estrelas? Sim, mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem. Reinam. É caso muito diferente. E que lhe adianta possuir as estrelas? Ah, é que isso me torna rico. E que lhe adianta tornar-se rico? É que assim poderei comprar mais estrelas se outras forem descobertas. Esse homem, disse o pequeno príncipe consigo mesmo, raciocina um pouco como o meu pobre beberrão. Tinha, contudo, mais perguntas a fazer. Mas como é possível que alguém possua as estrelas? Ora, a quem pertencem elas? Retorquiu o homem de negócios mal-humorado. Não sei. Acho que a ninguém. Então pertencem a mim, porque eu fui o primeiro que pensei em possuí-las. E basta isso? Lógico, quando você acha um diamante que não pertence a ninguém, ele é seu. Quando você descobre uma ilha que não pertence a ninguém, ela é sua. É assim comigo. Eu possuo as estrelas porque ninguém antes de mim pensou em possuí-las. Sim, é verdade, disse o pequeno príncipe. E que faz o senhor com elas? Oh, administro-as, replicou o homem de negócios. Conto-as e reconto-as. Não é nada fácil, mas eu sou um homem ocupado em coisas de importância. O pequeno príncipe ainda não estava satisfeito.
Se eu possuísse um lenço de seda, disse ele, eu o enrolaria no meu pescoço e sairia com ele para passear. Se eu possuísse uma flor, poderia colhê-la e trazê-la comigo na lapela. Mas o senhor não pode colher as estrelas do céu. Não, mas posso pô-las no banco. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu escrevo o número de minhas estrelas em um papelzinho e depois guardo esse papel em uma gaveta e fecho-a à chave. Só isso? É o bastante, disse o homem de negócios. É interessante, pensou o pequeno príncipe. É até poético, mas não é muito lógico. Em matéria de lógica, o pequeno príncipe tinha ideias muito diferentes das que possuíam os grandes sobre o mesmo assunto. Eu possuo uma flor, continuou ele a falar com o homem de negócios. Uma flor que eu irrigo todos os dias. Eu possuo 3 vulcões que limpo todas as semanas, pois limpo também o que está extinto, a gente nunca sabe. Assim, é proveitoso para meus vulcões que eu os possua, como é proveitoso para a minha flor pertencer a mim. Mas o senhor não tem utilidade alguma para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder. E o pequeno príncipe se foi embora. Essa gente grande e mesmo muito engraçada, limitou-se a dizer consigo o pequeno príncipe enquanto continuava a sua viagem. Isso é tudo por hoje, garotos. Obrigada por me acompanhar na leitura da minha história favorita. Eu vejo vocês no próximo episódio para que continuemos acompanhando essa história. Não se esqueça de deixar um like se você gostou desse episódio e compartilhar com outras pessoas que estejam aprendendo ou praticando português. Um abracinho!